Vamos agora falar sobre os processos de eletrização, ou seja, processos dos quais fazem um corpo que estava neutro deixar de ser neutro e passar a ser eletrizado. Bom, se um corpo que estava neutro, ele deixa de ser neutro porque ele perdeu ou ganhou elétrons de alguma forma. Quais são as formas em que ele pode ganhar ou perder elétron? Através da eletrização por atrito, por contato ou por indução. Eletrização por atrito. Atritar dois corpos é o ato de a gente esfregar, ou a gente também pode chamar friccionar. Nós temos dois corpos em que a carga elétrica é nula, ou seja, eles estão neutros no início do processo. Aí depois a gente faz o atrito entre eles e no final do processo você encontra um átomo com carga elétrica positiva, como este bastão de vidro aqui, ó, que ele está então representando ter carga positiva. Vejam, todo positivamente eletrizado, certo? E nós temos essa flanelinha de lã, que, é claro, no início estava neutra e depois passou a adquirir carga negativas, certo? Então, aqui vimos, então, uma das principais características da eletrização por atrito, em que você tem os dois corpos que estavam neutro adquirindo cargas elétricas de sinais opostos no final do processo. Bom, a primeira condição para que a gente faça a eletrização por atrito é que, no início, eles precisam estar neutros, né? E um deles, ele precisa preferencialmente ser isolante, ou seja, você pode até fazer com dois isolantes, vai funcionar. Um deles pode ser metal, o de metal vai permanecer a carga elétrica por menos tempo, porque a característica do metal justamente é conduzir bem a eletricidade, então ele vai perder a carga elétrica que ele adquiriu com muita facilidade. Se você fizer com dois isolantes, você vai fazer o processo de eletrização por atrito de forma bem eficiente, e eles vão conseguir permanecer a carga por um tempinho um pouco maior, certo? A quantidade de elétrons em que um corpo vai perder para ficar positivo é exatamente a mesma quantidade que o outro elétron recebe. Aqui é para a gente respeitar o princípio da conservação das cargas, certo? Então, as condições é que eles precisam estar neutros no início. No final do processo, você obtém cargas elétricas de sinais opostos. Um dos materiais precisa ser isolante. Como que a gente sabe qual é o sinal de carga em que eles vão acabar adquirindo ao final do processo? A gente respeita uma série, que é uma tabela previamente já estabelecida, né? Em que a gente chama de série triboelétrica. É uma sequência de materiais e que coloca a característica de perder ou de ganhar elétron, ou seja, de ficar positivo ou negativo depois da eletrização por atrito, ou seja, depois que eles forem friccionados juntos. Vou fazer aqui, por exemplo, se você tem a lã e você friccionar ela com o vidro, que foi o exemplo que a gente viu ali no slide anterior. O vidro ficou positivo e a lã ficou negativa. Por quê? Aqui na série triboelétrica, o vidro está posicionado mais para cima, enquanto a lã um pouco mais para baixo. Então, materiais em que sua posição é mais superior nessa tabela, eles vão ficar com carga elétrica positiva, enquanto materiais que estão mais para baixo, mais na parte inferior, vão ficar, então, com carga negativa. Vamos ver outro exemplo. Couro e poliéster. Se uma peça de poliéster for friccionada com o couro fica positivo e o poliéster negativo. Seda e níquel. A seda fica positivo, o níquel negativo. Quanto mais longe esses materiais estiverem, tá? Maior é a quantidade de carga que eles vão adquirir, certo? Isso não quer dizer que materiais muito próximos não consigam se eletrizar.
Vão sim, só que a quantidade de carga elétrica é um pouco menor. Por exemplo, algodão e aço. Algodão fica positivo, o aço fica negativo. Apesar que a quantidade de carga elétrica entre eles pode ser um pouco menor do que se eu comparar com pele de coelho e PVC, por exemplo. Pele de coelho vai ficar positivo, PVC negativo, né? E aí a quantidade de carga elétrica um pouco maior. O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato. Essa eletrização ocorre quando você já tem um corpo que já estava eletrizado e ele vai se encostar em um corpo que está neutro. Na eletrização por contato, existe então essa necessidade de você ter este contato, né? E inicialmente um corpo precisa estar eletrizado, certo? Aqui, por exemplo, você tem um corpo B que está neutro encostando no corpo A que está positivo. Os elétrons que estão neste corpo B neutro, eles vão ser atraídos pelas cargas positivas aqui no corpo A. Então, o corpo B vai perder elétron. Só que a quantidade de elétrons que migrou não vai ser suficiente para neutralizar este corpo A. O que vai ocorrer é que os dois corpos, no final do processo, vão adquirir cargas elétricas de sinais iguais. No processo de eletrização por contato, é importante observar que em materiais condutores que, ao final dos corpos, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal e que a conservação da carga elétrica ela é mantida. A quantidade de carga elétrica no início do processo ela precisa ser igual à quantidade de carga elétrica no final do processo.